bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e aqui eu ensino mulheres cristãs a salvar o casamento antes que ele chegue ao divórcio. Essa é uma edição especial que eu estou fazendo de aquecimento para o evento O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Esse evento ele começa segunda-feira, ele dura a semana inteira, né? Semana vai ser dia 25, 27 e 29 de setembro. Então, para você conseguir participar, é um evento 100% online, 100% gratuito. Para participar, é só você se inscrever. Quem está me assistindo pelo YouTube, é só se inscrever no link da bio. Quem está me assistindo pelo Instagram, é só depois que terminar a live, escrever evento, que você vai ser direcionada para fazer o seu cadastro e garantir tua vaga, tá bom? Depois de você garantir tua vaga, você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, você já vai receber um presente logo que você chega, né? É um conteúdo que eu fiz específico, exclusivo, para que vocês tenham acesso aí antes do evento, para que vocês consigam se preparar mentalmente, além dessas lives aqui, para estarem mais propensas a absorver tudo que eu vou explicar lá, tá? Então, é muito importante que vocês acessem assim que entrar no grupo de WhatsApp e permaneçam nesse grupo até o final, porque no final vai ter surpresa, tá bom? No final vai ter uma surpresa lá e é por lá, através de lá, que você vai conseguir assistir às aulas, né? Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, é a primeira aula. Essas aulas, elas vão ficar gravadas só durante a semana que vem. Então, se eu fosse você, eu já me organizava a agenda para não perder, tá? Não deixa para assistir na última hora, porque senão você não vai conseguir absorver tudo, não vai conseguir assistir as 3 aulas e o seu conhecimento, seu aprendizado vai ficar incompleto, tá? Então, por isso que eu tô avisando, para você não deixar para depois, não deixar para amanhã o que vocês vão poder fazer, né, assim que sair as aulas. Já inaugurou também a comunidade do Facebook. Quem não tiver conseguido entrar também na comunidade do Facebook, me avisa, me manda aqui. E quem já conseguiu se inscrever, entrar no WhatsApp, comunidade do Facebook, manda aí no chat para mim, para eu saber quem que já conseguiu. E aí, agora, a gente vai falar sobre um tema que sempre dá o que falar, né? Que é a traição. Então, a gente vai falar sobre qual que é o tema hoje central sobre traição. Carol, eu devo lutar pelo meu casamento mesmo após uma traição? Vale a pena eu lutar por uma pessoa que me traiu, me desrespeitou? Como que eu vou ficar com alguém que é infiel? Como que eu vou conviver com uma pessoa que até ontem dizia que me amava e de repente traiu a minha confiança desse jeito? Como resgatar a confiança que foi quebrada? Né? Tem muita gente que fala, é como se fosse uma taça de cristal que quando você quebra não tem como refazer. Como que eu resgato a confiança do meu marido, a minha confiança em mim mesma, depois de uma situação dessa, depois de uma traição, né? E principalmente quando a gente pensa na promessa que a gente fez diante de Deus, né? Tanto o homem quanto a mulher. E aí você fala, poxa, ele quebrou a promessa dele, né? Por que eu também não posso quebrar me divorciando? Então tem muitas mulheres que elas só veem essas duas únicas saídas, ou ela se conforma com a realidade dela, porque ela não quer quebrar a promessa que ela fez para Deus, né? Diante de Deus. Ou ela se divorcia. Então, muitas vezes ela fica só nessas duas opções e que não são opções que Deus quer para sua vida, Deus quer para sua família, né? E aí, quando a mulher ela tá passando por esse momento de traição, com essa dor muito grande, é um misto de sentimento. Por quê? Porque ela ama, né? Por mais que ela tenha sido traída, ela ama esse homem. Por mais que ele esteja com outra pessoa e tenha feito o que ele fez, ela ainda ama. Então, ela quer lutar. Só que, se por um lado ela quer lutar, pelo outro, ela tem raiva e ela quer se livrar dessa raiva, quer se livrar dessa dor. Ela não quer que isso aconteça mais. É como se a mulher ela quisesse arrancar essa dor de dentro dela e ela não sabe como. Ela não sabe como. Então, assim, é nesse momento que a dúvida surge. Eu luto
ou eu desisto do meu casamento? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai entender juntas aqui, então fica até o final para a gente conseguir entender junto esse processo da traição, como que começa, o que acontece, se vale a pena ou não. Então, vamos falar sobre tudo isso, tá? Então, vamos começar falando aqui do que é. O que é a traição? A traição, gente, para quem é traído, é a quebra de confiança. É uma quebra de confiança no nível mais profundo. Por quê? É como se você dormisse com uma pessoa que você desconhece. É como se você tivesse feito planos para a sua vida e você percebe que todos esses planos eles desmoronaram. Por quê? Porque a pessoa com quem você estava fazendo planos é uma pessoa que agora você acha que nem conhece mais. Entende? Essa quebra de confiança, essa quebra de cumplicidade, esse desrespeito no nível mais profundo é o que a traição faz, né? E qual que é a origem da traição no casamento? Como que começa esse processo? A traição, ela começa com uma insatisfação do casal. Tanto o homem quanto a mulher não estão satisfeitos com alguma coisa no casamento e a mulher entende que o homem não está correspondendo às expectativas dela e o homem entende que a mulher também não está correspondendo às expectativas dele. Quer ver um exemplo? Vamos supor, você é esposa, você deseja, você gostaria muito que o seu marido ele fosse mais atencioso, mais carinhoso com você. E aí, vamos supor, você pensa aí num aniversário de casamento, que você gostaria muito que ele te levasse para um lugar romântico, você dá até algumas pistas, né, para ele do que você gostaria que fizessem, que fossem viajar só os dois, sem filhos. E aí, quando chega no dia do casamento, o que acontece? Ele mal te dá um beijo, sem graça ainda. Então, olha, a expectativa, ela estava lá em cima, né? A expectativa era de que fosse um momento romântico, um momento único, e a realidade foi completamente diferente. Isso na cabeça da mulher. E para o homem, o que é? O homem, ele deseja muito, um exemplo aqui, que a mulher ela seja mais companheira, mais feminina, mais divertida. Essa é a expectativa dele. E aí, qual que é a realidade? A realidade, por exemplo, é um marido que ele chega em casa, ele quer relaxar, ele quer conversar sobre qualquer assunto, menos sobre problema, porque no dia dele ele já teve muito problema e ele queria um momento para relaxar. Só que muitas vezes a mulher, nesse momento, ela quer discutir a relação, ela quer falar de alguma coisa que tem que ser feita na casa, ela quer falar sobre a educação dos filhos, enfim. Ela acaba falando de tudo, menos tendo esse momento descontraído, tendo esse momento mais divertido com o marido. E aí, o que acontece? Ele começa a também ter uma expectativa, ele espera algo dela que ela não está fazendo. Entende? Então, olha só, como que funciona nesse momento quando os dois estão insatisfeitos com a relação, porque não, nenhum nem outro está atendendo às expectativas. Como que isso funciona na cabeça da mulher? A mulher, ela começa a imaginar, o que ela faz? Nesse momento em que ela não vê as expectativas que ela gostaria no casamento, ela começa, por exemplo, a imaginar como era com um ex-namorado. Ah, o meu ex-namorado, ele fazia isso para mim. E aí, ela começa também a comparar o marido dela com os das amigas. Ah, eu gostaria muito que o meu marido cozinhasse aqui em casa, me ajudasse a fazer alguma coisa. E o marido da minha amiga, ele faz exatamente isso. Então, essa insatisfação, ela vem trazendo essas coisas dentro da cabeça, sabe? E aí começa a comparar o marido. Aí ela começa a olhar para um amigo, uma pessoa ali, pode ser da comunidade cristã, pode ser do trabalho, pode ser de qualquer lugar, né? Uma mulher que ela está com uma carência emocional e ela começa a olhar diferente para um homem. E aí ela começa a pensar o seguinte: como seria a minha vida
se eu tivesse feito outra escolha? É aí, gente, que começa o início do processo de traição. Então, aqui eu trouxe para vocês o que acontece muito na cabeça da mulher, né? De imaginar como que era a vida, como seria a vida diferente, como seria a minha vida se eu não tivesse casada com ele, como seria a minha vida se eu tivesse casado com tal pessoa que eu namorava, mas eu achei que não ia dar certo, como seria a minha vida se essa pessoa que está aqui próxima a mim, esse amigo, ele virasse o meu marido. E aí já começa a imaginação. E aí, como que isso acontece na cabeça do homem? Na cabeça do homem, você imagina, é um homem que ele queria se divertir mais, ele tem agora muitas responsabilidades e ele queria ter mais tempo com a esposa junto, sabe? Se divertindo, não só falando sobre problemas. Então, assim, isso é na cabeça dele. E aí, o que acontece? O homem também, ele tem uma necessidade muito diferente da mulher, que é esse momento íntimo, a parte sexual para o homem é muito importante. E quando, nesse momento, a mulher sempre dá uma desculpa, sempre está muito cansada, ou está brava com alguma coisa, esse homem e essa mulher, eles começam a se afastar na relação sexual. E aí, o que acontece com esse homem? Da mesma maneira que a mulher começa a admirar outros homens, esse homem, ele também começa a olhar para uma amiga ou para uma outra mulher de uma maneira diferente, buscando aquilo que ele não tem dentro de casa fora. Olha só como começa, e começa, gente, para os dois. Por quê? Porque a insatisfação no casamento é dos dois, certo? E aí, isso é só para vocês entenderem como se inicia esse processo. Então, agora a gente vai avançar um pouco mais. Então, tá, Carol. Então, se os dois estão insatisfeitos com a relação, por que o homem ele trai e a mulher não trai? Não que a mulher não traia, mas por que o homem ele trai muito mais que a mulher? Inclusive, gente, tem um estudo que foi feito, que é uma pesquisa que foi feita, que mostra que um em cada 4 homens, olha só, um em cada 4 homens trai as esposas, trai a mulher. É o mesmo que você imaginar assim. Imagina que você saiu com mais 3 amigas e vocês estão em casal. Imagina que você está num canto conversando com suas amigas e do outro lado estão os 4 homens. Daqueles 4, pelo menos um trai a esposa. Isso foi uma pesquisa feita no Brasil. Um em cada 4 homens trai a esposa. Olha só. E os homens, eles traem sim muito mais do que as mulheres. Eles traem. E aí você pode falar assim, Carol, mas o homem é sem vergonha mesmo, né? Ele não pensa na besteira que tá fazendo, e aí depois não adianta vir com o rabinho entre as pernas se arrepender. Por isso que ele trai mais, porque ele é sem vergonha. E aí, quer se arrepender depois? E olha só, você tá certa, é exatamente isso que acontece com o homem. O homem, ele se arrepende, mas ele se arrepende só depois que ele fez a besteira, que ele traiu. Sabe por quê, gente? Foi feito um estudo científico em que eles tiraram foto do cérebro do homem durante um momento de atração sexual. E o que eles viram nesse momento de atração, né? Isso foi todo um experimento científico. Eles viram que existe uma região cerebral do homem que ela é ativada no momento da atração sexual. Só que essa mesma região que é ativada no momento em que ela acende no cérebro, né? Eles conseguiram concluir quando eles viram essas fotos e essa região acesa. Nesse momento que essa região acende, existe uma outra região do cérebro, que é a amígdala cerebral, que se apaga. E o que isso significa? A amígdala cerebral é a região que é responsável pelo medo. Ou seja, no momento em que o homem aumenta a atração sexual dele, ele não tem mais medo do que pode acontecer naquele momento. Essa região ela é desativada. Existe um estudo que comprova. Você pode pesquisar em qualquer lugar. Existe um estudo que mostra que no cérebro do homem funciona assim. Essa região do medo, nesse momento da atração, ela se apaga.
E aí, o que isso significa? Na hora ele não pensa. Na hora realmente ele não pensa duas vezes, né? Na parte cerebral ali acontece. Só que quando a atração ela vai diminuindo, aí a amígdala cerebral volta a ser ativada. E aí o que acontece nesse momento? Ele pensa na besteira. Só que aí já é tarde, né? Já fez. Aí ele vai para casa com cara de cão arrependido, não consegue nem olhar no olho da mulher, de arrependido que ele tá, ficando com esse sentimento de culpa. Só que, tudo bem, o homem ele tá culpado. Mas se essa atração ela voltar a aumentar, essa região ela vai desativar de novo, a região do medo. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter se arrependido, ficou atraído de novo, vai lá e tem a recaída. Vai lá e trai de novo. Por quê? Desativou. E aí, gente, sabe o que acontece com o homem? Ele fica nessa gangorra de sentimento, de arrependimento, de atração e arrependimento. Atração, arrependimento. Por isso que se você não aprende, você esposa, não aprende como romper esse ciclo, aí pode ter certeza, você vai continuar sendo traída. Mesmo que seu marido diga que está arrependido. Por conta dessa questão cerebral, tá? Essa questão cerebral que acontece nos homens. Carol, então, por que a mulher ela atrai menos, então? Porque esse mesmo estudo científico que eles fizeram com o homem, eles fizeram com a mulher. E na mulher, o que acontece? Essa região da amígdala cerebral que é responsável pelo medo, na mulher essa região não se apaga. Ou seja, a mulher ela tem a mesma insatisfação no casamento, ela pensa assim como seria a vida dela sem o marido, ela começa a ter interesse ali por outros homens, só que na hora H ela desiste. Por quê? Porque ela pensa na família, ela pensa na besteira que ela tá fazendo. Algumas fazem, só que é bem menos do que o homem. Por quê? Porque na hora ela se arrepende. E por que, Carol, isso acontece só com o homem? Por que só o homem? Por que isso vem dele? Nesse estudo, eles identificaram que isso acontece com o homem porque essa região que é responsável pela atração sexual, que é ativada no cérebro do homem, ela era ativada lá na época das cavernas, quando o homem ele caçava. Quando ele ia caçar, era essa região exatamente que era ativada. Por isso que o homem ele trouxe esse instinto muito forte, que é o instinto da caça, para os dias atuais, né? Que é responsável pela atração sexual. E naquela época, o que acontece? O que acontecia quando o homem ia caçar? Ele deixava a família dele lá protegida, dentro da caverna, abrigada, e ele ia caçar. Imagina o que aconteceria se esse homem ele tivesse medo no momento de caçar a presa dele. Primeiro, os homens que não conseguiam desativar essa região, ou eles morriam de fome. Por quê? Porque ficava com medo. Às vezes a presa era muito grande, ele tinha medo de caçar, não caçava, e tanto ele quanto a família morria de fome. Ou esse homem com medo ficava ali hesitando, pensando duas vezes em ir ou não, a presa ia lá e comia ele. Então, através da seleção natural, os homens que tinham a habilidade de desativar essa região do medo foram os homens que sobreviveram. E aí a gente trouxe, os homens eles trouxeram essa herança cerebral até os dias de hoje. E por que a mulher não? Porque não era a mulher que caçava. A mulher ela não precisou desenvolver essa atividade cerebral. Ela não precisou aprender a desativar a região do medo, porque não era ela que caçava. Se tem uma região que a mulher domina muito bem, é a região do relacionamento. Por quê? Porque quando ela ficava lá na caverna, ela que ficava com a família. Ela que cuidava dos filhos. Por isso esse instinto da mulher muito forte de cuidar, de proteger a família, de realmente estar ali dando assistência para a família. Isso é muito presente na mulher. A gente ficou ali milhões de anos nesse período. Milhões, milhares, bom, não sei. Nesse período em que a gente
O nosso cérebro, ele era colocado nesse tipo de estímulo, entende? E o homem tinha um estímulo diferente, que é esse estímulo da caça. Então, vamos lá. Aí você pode falar assim para mim, Carol, então não tem o que fazer. Então não tem o que fazer. Se ele, já que esse vem do instinto e não adianta ele se arrepender, não adianta eu pedir para ele voltar, ele vai continuar me traindo, então não tem jeito meu casamento? Tem. E é por isso que eu tô falando para vocês. No evento, a partir de semana que vem, eu vou mostrar para vocês quais são os 4 pilares fundamentais para que você consiga romper esse ciclo e voltar a ser única para o seu marido de novo. Só que você precisa entender, esse ciclo ele precisa ser rompido. Entende? Então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver se tem comentário aqui de vocês. Bom dia, Rosiane Mulher Deck. Bom dia, Rô. Ó, Carol, se meu marido for embora, eu devo bloquear ele e me afastar? Ele já está com as bolsas prontas, me pediu uma semana para ir embora. Tenho uma amante, não sei como tratar ele em casa. Olha, experiência própria aqui pelas minhas alunas e pelo tanto de mulher que eu já converso, que eu já conversei, eu já ajudei. O fato do homem dizer que vai embora não significa que ele foi. Muitos homens ameaçam, mas não vão. Então, assim, nada está perdido, não sofra por antecedência. Semana que vem você vai participar do evento, você vai entender muita coisa lá, muitas fichas vão cair, talvez seu marido nem saia. Se Deus quiser, talvez ele nem saia. Essa questão da amante, vamos tratar aqui. Vamos falar agora sobre isso. No evento vocês vão aprender um pouco mais, mas eu quero preparar vocês para o evento. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Carol, meu marido foi embora 2 dias, só levou uma mochila, está no amigo, mas me manda mensagem o dia inteiro, até que a conversa é sadia, mas não sei a direção. Corro atrás, peço para voltar, dou um tempo, não faça nada, espera o evento que você vai entender o que você precisa fazer. Você vai conseguir ter direção do que fazer, tá? Então, vamos lá. Onde que a gente parou? Tá. Agora, eu vou falar aqui para vocês onde eu vejo que a maioria dos casais erram. Primeiro, achar que só se arrepender da traição e voltar para casa é o suficiente. Então, vamos supor aí, no caso de vocês que colocaram no chat aí, meu marido tem uma amante, meu marido foi embora. Vamos supor que ele fale para você, eu vou voltar, me perdoa, mil perdões, você me aceita de volta? E você fala, aceito. E aí você para aí. E esse é o maior erro, você achar que só voltar é o suficiente para o seu casamento ser restaurado. Só voltar é o suficiente para que as traições não aconteçam mais. E sabe por que não é suficiente? Porque a traição, ela não é a causa. A traição, ela é uma consequência da insatisfação dos dois. Entende? Eu expliquei lá no começo qual que é a origem. Então, a traição, ela é uma consequência, ela não é a causa. Se o seu marido volta, se você aceita ele de volta apenas e não trata a causa, muito provavelmente vai acontecer de novo, e esse ciclo vai continuar. Não vai terminar. Entende? Teve até essa semana uma polêmica aí, né, da Luísa Sonza, que foi na Ana Maria, fazer uma declaração lá do namorado dela, que tava 1000 amores ali, né? 2 meses de namoro, já tava achando que era o maior amor e teve o episódio de traição. Então, foi algo muito polêmico. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Eu vi só algumas, eu não vi tudo, eu só vi que ela fez uma carta lá, falando da questão do traidor, não sei o quê. Só que o jeito que ela trouxe essa situação, ela trouxe ela como vítima e ele como vilão.
essa é a pior coisa que vocês podem fazer, sabe por quê? E ela até trouxe o exemplo que ela falou que a irmã, a mãe dela passou por isso, as tias dela passaram por isso, e ela está passando por isso. Só que ela não entendeu ali que ela está tendo o mesmo comportamento que a tia, que a mãe teve, se colocando na posição de vítima e deixando ele na posição de traidor. Isso daí, sabe o que vai fazer? Ela vai perpetuar essa traição ao longo da família dela. Porque não é você se colocando nessa posição que você consegue alguma coisa. Toda vez que você se coloca na posição de vítima, é como se você não tivesse ação. É como se você dependesse do que as outras pessoas estão fazendo. Então, se colocar numa posição de vítima não ajuda em nada. Ninguém, tá bom? Então, vamos lá. E aí, Carol, então tá, a traição ela não é a causa, ela é a consequência. Qual que é a causa? A causa, gente, são todos os desentendimentos que fizeram brotar a insatisfação no casamento, tanto sua quanto do seu marido. Entende? É a mesma coisa assim, ó. Se você só aceita o seu marido de volta e trata de uma maneira superficial isso, tenta perdoar e fala, não, vamos reconstruir e bola para frente, o que acontece? É o mesmo que você tivesse com um filho com 40 graus de febre, assim, uma febre absurda, você desce um remedinho para baixar a febre, aí você deu ali o remédio, não, tô tratando, abaixou. Aí você dá, a febre abaixou. Só que aí passou 6 horas, o que aconteceu com a febre de novo? Aumentou. Aí você vai lá, você dá outro remedinho. Aí passa 6 horas, o que acontece? A febre sobe de novo. Se você só ficar dando remedinho para febre, que é a consequência, seu filho não vai sarar. Seu filho pode até morrer, porque o que está fazendo essa febre se manifestar é outra coisa, é uma causa, e essa causa ela precisa ser descoberta, ela precisa ser investigada, precisa levar o seu filho para um especialista para descobrir qual é a causa para que a febre diminua. É a mesma coisa na traição. Se você não leva esse conhecimento mais a fundo, se você não busca entender o que fez o seu casamento chegar onde chegou, que é essa febre de 40 graus, o seu perdoar é o remedinho para a febre. Você não está tratando a causa. Deu para entender? Esse é um grande erro que as pessoas cometem, tanto o homem quanto a mulher, né? Porque o homem também, ele acha que é só voltar. E aí, quando ele vê, ele tá traindo de novo e ele fala, puxa vida, eu achei que eu ia conseguir. Os dois têm essa percepção que acha que é só voltar. E aí, qual que é o segundo erro também que eu vejo que muitas mulheres cometem? É achar que não tem mais saída quando vem a traição. Chegou a traição, olha, não tem mais o que fazer, acabou. Ele achou outra pessoa, ele vai ser feliz sem mim, parece que ele achou a alma gêmea, ele tá muito bem, tá muito feliz com ela, não tem mais jeito, não tem mais o que eu fazer aqui. Se você tá pensando assim, tá errado também, é um erro, e é um erro super comum. Sabe por quê, gente? Existe um outro estudo científico que foi feito, que eu quero só deixar claro para vocês, e comprovar de uma maneira científica. Foi feito um estudo com imagens também, em que eles submetiam os homens, uma série de homens, a imagens eróticas de mulher, pelada, qualquer tipo de mulher. E registravam as imagens cerebrais. Depois, ele tinha as fotos da esposa e os cientistas registravam a atividade cerebral também, né? Faziam fotos, imagens do cérebro dele olhando para a foto da esposa. E aí, o que eles concluíram com esse estudo? Quando ele olhava fotos de mulheres aleatórias, essa área da atração sexual, ela era ativada, que é essa área da atração responsável pela atração sexual. Então, o que você consegue perceber aqui? Qualquer pessoa é capaz de ativar essa área da atração sexual, entende? Pode ser a amante, pode ser uma mulher que ele vê na rua, pode ser uma foto qualquer. Qualquer pessoa consegue ativar, e não só qualquer pessoa. Tem outras coisas que o homem faz que também ativam essa região
da atração sexual. Por exemplo, um esporte, um hobby, comida, alguma coisa que ele come, entende? E aí, o que eles viram? Olha só, presta atenção. O que eles conseguiram perceber quando eles viram que a esposa, eles viram a foto do cérebro do homem quando ele olhava para a esposa. A região que se acende quando o homem está olhando para a esposa é uma região cerebral que ela é muito mais complexa. Eles conseguiram estudar essa região cerebral e eles viram que essa região que é ativada quando o homem olha para uma foto da esposa é uma região que está ligada com um instinto muito forte do homem também, que é o instinto provedor. Ou seja, as mulheres, elas podem ativar, qualquer mulher, amante, qualquer mulher, elas ativam sim a atração sexual, mas uma comida ali, uma lasanha que ele ama, também vai ativar. Mas a única pessoa que consegue ativar a atração do instinto provedor do homem é a esposa. Deu para entender? Olha só como isso mostra o valor da esposa para o marido. Entendeu? Eles conseguiram concluir exatamente isso. Não é qualquer uma. Não é qualquer uma. A esposa ocupa um lugar diferente na cabeça do marido. E aí a mulher tá aí achando, né? Que acabou, agora ele encontrou a alma gêmea. Não tem nada disso. Tá aqui a ciência para provar que isso não é verdade. E aí, gente, só que o que acontece? De nada adianta a esposa saber disso se ela não souber conduzir com sabedoria a cabeça do marido. Se ela não conseguir suprir essa parte da atração sexual, mais esse instinto provedor que ele tem necessidade no casamento. Por isso que eu tô falando, de nada adianta você saber o que eu tô te falando aqui, se no evento você não estiver preparada para entender quais são esses instintos, o que a esposa tem que fazer para suprir esses instintos, entende? Então, só para vocês, quando eu estiver falando no evento, vocês vão lembrar dessa live, vocês vão falar, puxa, deixa eu prestar atenção, por isso que eu quero preparar vocês aqui nesse momento. E tem um segundo motivo pelo qual as mulheres acham que não tem mais saída. E eu quero mostrar para vocês que tem. Gente, a mulher, ela acha que o homem, ele, né, a amante é agora a pessoa que ele mais gosta, é a pessoa que ele mais ama, ele vai esquecer tudo para ficar com a família, com ela. E aí, sabe o que vocês esquecem de parar para analisar? Que eu sei que nesse momento de dor, a gente não raciocina mesmo, né? Quem que consegue raciocinar quando bate o dedinho na cama, quando bate o dedinho no móvel? Não raciocina. Quando tá doendo, quando a gente tá sofrendo, se não tem uma outra pessoa abrindo a nossa mente para colocar a informação certa na cabeça, a gente vai ficar sofrendo e a gente vai achar que não tem saída mesmo. Então é normal, tá? Vocês acharem isso. Mas, gente, para pensar no ponto de vista da amante. Olha só, é uma mulher que ela está se submetendo a destruir uma família. É uma mulher que ela, para Deus, como que uma mulher ela consegue ser cristã de verdade fazendo isso com uma família, destruindo uma família? Gente, vocês têm que entender que quando vocês só ficam pensando na amante, fica vasculhando o celular, começa a vasculhar a rede social dela, o tempo todo ela, vocês estão dando muito crédito para uma mulher que é completamente vazia. Vazia de Deus, vazia de princípios, vazia de valores. E você acha que ela é melhor que você? Carol, meu marido acha. Seu marido ele está com uma atração e ele está sendo tentado por uma pessoa que está por trás dessa mulher. Como assim, Carol? Gente, nossa, deu calor. A amante, ela nada mais é que uma armadilha que o diabo usa para destruir as famílias. É isso. E ponto. Ele usa dessa mulher que está vazia de Deus, vazia de valores, vazia de respeito e de temor
a Deus, o que ele faz? Ele usa exatamente essas mulheres, e muitas até se dizem cristãs, mas só o fato dela se submeter a isso mostra que não é só de fachada. E aí ele usa essas mulheres para poder destruir a família. Entende? E aí, sabe o que acontece? Quando a esposa ela começa a reconquistar o marido, e se tiver aluno aqui, pode falar que isso acontece mesmo. Quando a esposa ela começa a reconquistar o marido, o diabo parece que ele usa todas as forças dele, parece que ele levanta todo o inferno para falar: não, eu vou destruir essa família, essa mulher não vai conseguir. Por quê? Porque esse homem ele estava quase perdido, né? E quando essa mulher começa a reconquistar, o diabo começa a perceber que ele está perdendo mais essa alma, que é a do marido dela. E aí ele se levanta com toda a força, e quem que ele usa? Ele usa a amante. E essa amante, ela faz de tudo para poder ficar com esse homem. Tem mulher que até engravida. Tem amante que até, sei lá, sabe se é do marido mesmo ou se é de outra pessoa, mas é uma mulher que usa desse recurso para poder segurar esse homem, e é uma mulher que vai tentar provocar a esposa a todo momento para que ela desista. Entende? E aí, o que acontece? A esposa que não entende essa intenção do mal por trás de tudo isso, que só está sofrendo, que está sofrendo ali só com a dor da perda e tudo mais, e que não entende essa armadilha do mal, o que acontece? Ela cai feito um patinho. Aí ela vai pensar em desistir. Tem muitas mulheres que quando começam a ver sinais do marido, sinais que o marido tá mudando, e aí a amante vem e fala um monte de coisa, ela desiste. Deu para entender? E aí sabe o que o diabo faz? Fala assim: ai, que boba, caiu mesmo na minha armadilha. Então, quando você dá ouvidos pro diabo, você mesma tá mostrando que a sua fé é fraca. Por quê? Porque você está dando ouvido para o diabo e não está dando ouvidos para o que Deus prometeu para você, que é um casamento restaurado. Entendeu? Deu para entender? Isso, gente, é muito presente, assim, sabe? Principalmente quando essa traição ela acabou de acontecer, a mulher tá com essa dor muito forte, ela tá com uma dor tão tá sangrando o coração dela mesmo. Então, o diabo ele usa nesse momento e ele invade a cabeça dela de um jeito para falar assim: olha, e você pode estar pensando assim, Carol, então se ela tá aí perdida no mundo, ele também tá perdido no mundo. Então, os dois se merecem que eles sejam felizes para lá. Isso mesmo, você tá pensando certinho, do jeito que o diabo gosta. Esse seu pensamento é o pensamento que o diabo quer que você tenha. Que os dois se merecem e que você tem que destruir tua família. Deu para entender? E aí, gente, o que acontece? Por que o mal ele invade tanto as famílias? Porque o que o diabo quer, o maior objetivo dele é destruir o maior projeto de Deus, que são as famílias. Então ele vai usar de todos os recursos, ele vai usar da amante, ele vai usar do marido tá perdido, ele vai usar da questão dessa atração do homem ser muito mais forte do que para a mulher, ele vai usar das suas fraquezas para poder entrar na tua cabeça e te fazer desistir do teu casamento. Entende? Ele vai usar tudo isso para destruir tua família. Então, se você tá pensando isso, que ele seja, né, que ele vá viver para lá, você tá fazendo exatamente o que o diabo quer. Certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E tem uma coisa também, que é o chamado, né? O chamado da esposa. A esposa, qual é o maior objetivo da esposa no casamento? A gente acha que é só ser feliz e procriar. Não, quando a gente para analisar na nossa fé, na nossa crença, no que a gente deveria seguir, o maior objetivo da esposa é conseguir a salvação do marido. O maior objetivo do marido é conseguir a salvação da esposa. Só que se hoje o seu marido está perdido, com quem você acha que Deus vai contar
para ajudar a resgatar esse homem de novo? Ele vai contar com você. Agora imagina você chegando lá para Deus, né? Chegando lá para ele e falando: foi mal, Deus, não consegui resgatar meu marido, eu falhei no meu chamado. Imagina se isso tivesse acontecido com Jesus. Imagina só, Jesus, ele foi traído também. Jesus, ele foi tentado também. Quando ele estava lá no Horto das Oliveiras, naquele momento de deserto dele, o diabo estava o tempo todo ali tentando ele. Olha, você não precisa passar por isso, você não precisa sofrer essa perseguição. E olha só como o diabo é, né? Ele não vem trazer essa questão de seguir ele de uma maneira que seja ruim. Entende? Por exemplo, se seu marido ele começa a ficar mais tentado para as coisas do mundo, para as coisas do diabo. É sempre muito atraente, é sempre muito sedutor, assim como foi para Jesus. Para Jesus também era muito sedutor ele conseguir ser o rei da humanidade, do jeito que o diabo estava propondo. Mas não, ele falou não. Aqui, naquele momento do Horto das Oliveiras, ele resistiu. E aí, o que aconteceu logo em seguida? Uma traição. A quebra de confiança de Jesus aconteceu por um amigo, Judas. Então, e aquela dor naquele momento para ele, eu tenho certeza que doeu tanto quanto a flagelação que ele sofreu depois. Aquela dor de ter sido traído por um amigo foi muito difícil para ele também, assim como a flagelação. E o que o diabo estava fazendo naquele momento, quando ele vinha e fincava mais uma dor, a dor da traição. Ele falava: tá vendo? Me segue, me segue. Agora você imagina se Jesus tivesse seguido e chegasse para Deus e falasse: desculpa, eu falhei na minha missão de ressurreição. É a mesma coisa. E o que Jesus fez? Ele resistiu, ele não desistiu, ele perseverou. E a vitória dele foi muito mais gloriosa do que o diabo estava propondo. Entende, gente? E, inclusive, eu tenho uma aluna que aconteceu muito parecido assim, essa questão da traição. O marido dela estava traindo, estava morando com a amante, eu acho que já tinha uns 3 meses. E quando ela entrou para o programa Ela no Lar, que é o curso mesmo de relacionamento que eu tenho, ela entrou para o programa, ela começou a usar as estratégias que eu ensino e ela começou a reconquistar esse marido. Só que o que essa amante fez na hora? Essa amante começou a mandar mensagem para o marido que estava doente, que precisava dele. Olha ela, usando todos aqueles recursos que eu falei para você. Ela estava usando todos esses recursos. E aí, o que ela fez? Ela entendeu que aquilo não era só uma luta dela, que era uma luta entre Deus e diabo, era uma luta entre céu e inferno. E ela foi perseverante. E ela conseguiu restaurar o casamento. Então, mesmo naquele momento de mais dificuldade, em que ela estava buscando reconquistar, buscando ter sabedoria para conseguir salvar o casamento dela, a amante veio com todas as armas. E ela teve sabedoria de trazer esse marido de volta. Deu para entender? Então, gente, para de achar que a amante é a alma gêmea do seu marido, que é a mulher dos sonhos dele. Se você tinha esse pensamento antes dessa live, para com isso. Para de achar que ela é melhor que você. Isso não é realidade, gente. Isso a gente vê em novela. Novela, o que mais tem é isso. Ai, que o certo é separar mesmo, que a amante é muito melhor do que a esposa. Isso é novela, isso não é realidade. Sabe qual que é a realidade? A amante é uma peça do diabo, nada mais. Essa é a realidade. Tá? É uma peça que o diabo ele usa para destruir a tua família e você tá caindo feito um patinho. Querendo desistir do seu casamento, fica chorando, fica se lamentando, achando que não tem mais o que fazer. Tem o que fazer? Sim, tem. Eu tenho prova. Tenho alunas que fizeram isso. Tenho o que fazer. Por isso que eu quis trazer essa live para vocês. Não desista antes de tentar.
Não desista, tá bom? Se inscreve para o evento, quem ainda não se inscreveu. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem de vocês aqui. Se tem mais alguma dúvida. Ó, a Nani escreveu: como esquecer uma traição para poder seguir em frente? Quero seguir em frente, mas não sei como. Olha, lembra que só seguir, você tá dando um remédio de febre para o seu filho de 40 graus e não tá indo tratar a causa. Tá? Começa por aí. Deixa eu ver se tem mais. Humberto, parabéns pelo seu trabalho e dedicação. Ah, obrigada, Humberto. Saudade de você. Humberto estudou comigo no estágio de química. Estágio não, no técnico de química. Continuando. Tá. Vamos lá. Acho que é isso, gente. É isso. E a Regiane falou: bom dia, você falou tudo o que estava na minha cabeça. É isso aí, Regiane. E é importante a gente entender, sabe, esse processo aí, como funciona a traição, o que realmente é a traição, tá? E na segunda-feira, então, gente, não esqueçam. Segunda-feira, às 8 horas, estejam lá com papel e caneta preparadas. Quem não conseguir entrar na comunidade do Facebook, manda mensagem aqui, manda mensagem para mim no direct ou na caixinha de perguntas, que a gente vai conseguir ajudar vocês por lá, tá bom? E quem quiser fazer mais pergunta, colocar mais temas, entra na comunidade do Facebook. Lá a gente vai começar a conversar agora nessa semana durante o evento, tá certo, gente? Então tá.